Ao adicionar a amostra de polietileno de baixa densidade na água, conclui-se que a densidade desse polímero é mais baixa do que a da água e que é de 1 grama por centímetro cúbico. A densidade do PEBD é de 0,91 a 0,94 gramas por centímetro cúbico. Sendo assim, a amostra flutua na água. Ao adicionar a amostra de PVC, cloreto de polivinila na água, foi constatado que o PVC tem sua densidade maior que a da água, que é de 1 grama por centímetros cúbicos. A densidade do PVC é 1,16 a 1,58 gramas por centímetros cúbicos, sendo assim, afunda na água. A amostra de PET polietileno tereftalato foi colocada na água e concluiu-se que o PET tem sua densidade maior que a água. A densidade do PET é de 1,38 a 1,41 gramas por centímetros cúbicos, sendo assim, afunda na água. Teste de flutuação na água. Foi adicionada uma amostra de plástico na água e observou-se, ao entrar em contato com a água, a amostra flutuou. Foi concluída que a amostra era de polipropileno, onde sua densidade é de 0,89 a 0,91 gramas por centímetro cúbico. Concluiu-se que o polipropileno tem sua densidade mais baixa e que a água, sendo assim, a amostra flutua na água. O polietileno de alta densidade, PAD, afunda na água porque sua densidade é maior que a água, que é de 1 grama centímetros cúbicos. O PAD possui uma densidade variando entre 0,94 e 0,97 gramas centímetros cúbicos, o que coloca muito próximo do limite de flutuação. Porém, dependendo da estrutura e das impurezas, ele pode ter uma densidade ligeiramente maior que a da água e afundar. O poliestireno PS tem sua densidade entre 1,04 e 1,06 gramas centímetros cúbicos. É mais denso do que a água, isso significa que a força gravitacional exercida sobre ele é maior do que da água, fazendo com que ele afunde completamente. Teste de flutuação no etanol. Foi testada a amostra de polipropileno, PP, na solução de etanol, onde a densidade do etanol é de 0,79 gramas centímetros cúbicos. Sendo assim, a amostra de PP afunda na solução, porque sua densidade é de 0,90 gramas centímetros cúbicos. Também foi testado a amostra de polietileno de baixa densidade na solução de etanol. A amostra afundou, pois sua densidade é de 0,91 a 0,94 gramas centímetros cúbicos. Teste na solução salina. Foi testado o polietileno de alta densidade, com densidade de 0,94 a 0,97 gramas centímetros cúbicos. Está muito próximo da água, mas por ser ligeiramente menor, ele flutua. O poliestireno, que tem a densidade entre 1,04 e 1,06 gramas centímetros cúbicos, flutua na solução salina. Isso acontece porque a solução salina tem uma densidade maior, cerca de 1,14 gramas centímetros cúbicos, o que é suficiente para sustentar o PS e fazê-lo flutuar. O policloreto de vinila, PVC, com densidade de 1,15 a 1,35 gramas centímetros cúbicos, continua a afundar, mesmo na solução salina, pois sua densidade é maior do que a da solução. No teste de queima do polietileno tereftalato, o PET, que é um polímero composto por carbono e hidrogênio e oxigênio, sofre degradação térmica e combustão, resultando predominantemente na formação de dióxido de carbono e água. Como sua estrutura não contém heteroátomos como cloro, enxofre ou nitrogênio, a combustão não gera ácidos fortes, minimizando a acidificação do meio. Dessa forma, a fumaça gerada apresenta poucas alterações significativas no pH, mantendo-se levemente ácido em torno de pH 5 devido à dissolução parcial de CO2 na umidade do ar, formando ácido carbônico em baixas concentrações. Teste de queima.
No teste de queima, a amostra de PVC, cloreto de polivinila, foi colocado na chama. Ao iniciar o processo de derretimento, uma fita de pH foi exposta à fumaça liberada. A coloração da fita mudou para laranja, indicando um pH próximo a 1, o que confirma um meio ácido. Isso ocorre porque o cloreto de polivinila contém cloro e durante a queima libera gás ácido clorídrico, que se dissolve na fita de pH, evidenciando a acidez do ambiente. Teste de identificação de termoplásticos ou termorrígidos. Diferença entre termorrígido e termoplástico. Termoplásticos amolecem quando aquecidos e endurecem quando resfriados, podendo ser remoldados várias vezes. Tem sua estrutura molecular formada por cadeias lineares ou ramificadas, com formas intermoleculares fracas. Já os termorrígidos não amolecem com calor, eles se decompõem no calor. Sua estrutura molecular com ligações cruzadas entre as cadeias formando uma rede tridimensional rígida. Não podem ser remodeladas. A amostra de polietileno de baixa densidade foi submetida ao aquecimento, apresentando amolecimento térmico. Após o resfriamento, quando reaquecida, a amostra voltou a amolecer, evidenciando seu comportamento termoplástico. Isso ocorre devido à ausência de ligações químicas covalentes entre as cadeias poliméricas, sendo essas mantidas por interações intermoleculares fracas como forças de Van der Waals. Dessa forma, o PEBD pode ser termicamente remodelado sem sofrer degradação significativa, permitindo sua função e processamento repetidos dentro de limites térmicos adequados. Uma pequena amostra de polietileno de alta densidade, PEAD, foi submetida a um ensaio térmico em tubo de ensaio. Inicialmente, ao ser exposta à chama, a amostra fundiu e, após o resfriamento, solidificou-se, mantendo a sua estrutura. Quando reaquecida, observou-se que o material voltou a fundir, evidenciando seu comportamento termoplástico. Esse fenômeno ocorre devido à natureza semicristalina do PEAD, composta por cadeias poliméricas longas e apolares, mantidas unidas por forças de Van der Waals. A ausência de ligações cruzadas, covalentes, permanentes, permite que, ao atingir a sua temperatura de fusão, Tm, as cadeias macromoleculares adquirem mobilidade, possibilitando a fusão e remodelagem do material sem sofrer degradação química. A amostra de PET polietileno terefitalato sofre amolecimento quando submetida ao calor, evidenciando seu caráter termoplástico. Esse comportamento ocorre devido à sua estrutura macromolecular, semicristalina, na qual as cadeias poliméricas se reorganizam sob aquecimento, permitindo a sua fusão e posterior remodelagem, sem que ocorra degradação significativa da estrutura química. A amostra de PVC cloreto de polivinila, ao ser submetida ao calor, inicialmente amolece devido à mobilização de suas cadeias poliméricas, características de termoplásticos. No entanto, em temperaturas mais elevadas, ocorre a degradação térmica do material, promovendo a liberação de compostos voláteis como ácido clorídrico, resultando em desestabilização da estrutura polimérica e carbonização parcial. Apesar desse comportamento, o PVC ainda é classificado como termoplástico, pois pode ser moldado sob aquecimento antes de atingir sua temperatura de decomposição. O poliestireno de alto impacto, PSI, quando submetido ao calor, amolece e queima facilmente, caracterizando-se como um polímero termoplástico. Esse comportamento ocorre devido à estrutura macromolecular composta por cadeias lineares unidas por interações de Van der Waals, sem presença de ligações cruzadas covalentes permanentes. Ao atingir a sua temperatura de transição vítrea, o PSI passa do estado rígido para o estado maleável, e ao atingir a sua temperatura de fusão, ocorre a mobilização das cadeias poliméricas, por sua fusão e remodelagem. Entretanto, sob temperaturas excessivas, inicia-se a degradação térmica do polímero, levam à pirólise e à liberação de produtos voláteis inflamáveis, tornando-o suscetível à combustão. A borracha, quando submetida ao calor, sofre a carbonização sem amolecer, indicando que se trata de um polímero termorrígido. Esse comportamento ocorre devido à presença de ligações cruzadas covalentes entre as cadeias poliméricas, formadas durante o processo de vulcanização.
Essas ligações impedem a fusão do material, resultando em sua degradação térmica e carbonização em temperaturas elevadas, em vez de permitir a remodelagem, como ocorre com os termoplásticos. O EVA, etileno acetato de etila. Quando submetido ao calor, amolece, evidenciando a sua natureza termoplástica. Esse comportamento ocorre devido à sua estrutura polimérica composta por cadeias lineares ou com ramificações mínimas, unidas por forças intermoleculares relativamente fracas, como ligações de Van der Waals ou a ausência de ligações cruzadas covalentes permanentes, e permite que, ao atingir a temperatura de transição vítrea, ATG, e posteriormente a temperatura de fusão, que é ATM, o material amoleça e possa ser remodelado, sem sofrer degradação significativa de sua estrutura química. Foi testada uma amostra de PVC flex no calor, onde o PVC flex amolece e ao resfriar ele volta à sua forma. Isso indica que é um termoplástico. Testamos também o EVA pellets. Levado ao calor, observou-se que ele pode ser moldado novamente. Sua característica é de um termoplástico. Teste de solubilidade. Fatores que influenciam a solubilidade. Semelhante dissolvem semelhante. Por exemplo, polímeros apolares dissolvem em solventes apolares. As cadeias longas e ligações cruzadas reduzem a solubilidade. Solventes podem causar inchaço sem dissolver completamente. Na prática, foi colocado solvente em tubos de ensaio e foram usados xileno, etanol e acetona. Foi colocada a amostra de polímeros no tubo com o solvente e levado em banho-maria. O polietileno tereftalato PET foi submetido a teste de solubilidade em diferentes solventes. No xileno, um solvente apolar, observou-se que o PET permaneceu insolúvel, pois sua estrutura contém grupos ésteres, conferindo-lhe caráter parcialmente polar, o que reduz a sua afinidade com solventes exclusivamente apolares. No etanol, um solvente polar, o PET também se manteve insolúvel, pois apesar da presença de segmentos polares em sua cadeia, sua elevada cristalinidade e forte coesão intermolecular resultante de interações de polo e forças de Van der Waals dificultam a solvatação efetiva pelas moléculas no etanol. Na acetona, outro solvente polar, verificou-se uma leve solubilização, ou amolecimento do material, devido à interação parcial entre os grupos carbonila da acetona e os grupos ésteres do PET, permitindo uma pequena penetração do solvente na estrutura polimérica, reduzindo a rigidez do material. O etilenovinil acetato EVA foi submetido a teste de solubilidade em diferentes solventes. No xileno, solvente apolar, observou-se uma solubilidade parcial, uma vez que a estrutura do EVA contém segmentos de etileno, que são apolares, e interagem por forças de Van der Waals, e grupos acetato, que apresentam caráter polar, resultando em uma afinidade moderada com o solvente. No etanol, solvente polar, o EVA apresentou solubilidade parcial, pois os grupos acetato podem estabelecer interações intermoleculares, como pontes de hidrogênio e interações de polo, com o etanol promovendo uma leve solvatação. Já na acetona, um solvente polar prótico, verificou-se uma significativa do polímero, uma vez que a acetona odiou grupos carbonila, capazes de interagir fortemente com os grupos acetato do EVA, facilitando sua dissolução, por meio de quebra das interações intermoleculares entre as cadeias poliméricas. O PVC, policloreto de vinila, foi submetido a testes de solubilidade em diferentes solventes, xileno apolar, etanol polar e acetona polar. Devido à sua estrutura química, que contém uma cadeia carbônica apolar e átomos de cloro com caráter eletronegativo, o PVC apresenta interações limitadas com solventes apolares, com o xileno tornando-se parcialmente solúvel. No etanol, por ser um solvente polar, o PVC permanece insolúvel, pois as interações intermoleculares não são suficientemente fortes para romper as ligações do polímero, uma vez que a presença do cloro reduz sua polaridade global e dificulta a solvatação. Na acetona, um solvente polar,
Observa-se uma solubilidade parcial, pois a acetona pode interagir levemente com os átomos de cloro na estrutura do PVC, facilitando uma solubilização limitada. O polietileno de baixa densidade foi submetido a testes de solubilidade em diferentes solventes: o xileno, que é apolar, o etanol polar e a acetona polar. Assim como o polietileno de alta densidade, o PEBD apresenta caráter apolar devido à sua estrutura composta exclusivamente por ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio, o que favorece interações com solventes apolares por meio de forças de dispensão de London. No xileno, houve boa interação, resultando em um inchaço e dissolução parcial. Já no etanol e na acetona, ambos solventes polares, o PBD mostrou-se insolúvel, pois sua estrutura não permite a formação de interações significativas como pontes de hidrogênio ou dipolo com esses compostos. O polietileno PS foi submetido a teste de solubilidade no solvente xileno apolar, apresentando solubilidade uma vez que sua estrutura é predominante apolar devido à presença do grupo fenil, que favorece interações via forças de dispensão de London com solventes igualmente apolares. No etanol, o PS permaneceu insolúvel, pois o caráter polar do etanol impede interações favoráveis com macromoléculas apolar do PS. Na acetona, o PS demonstrou solubilidade devido à presença de um momento dipolar na estrutura da acetona, cuja a porção apolar interage por forças de Van der Waals com a cadeia polimérica do PS, promovendo sua dissolução. Os elastômeros, como a borracha natural e sintética, apresentam um caráter predominante apolar, devido à sua estrutura macromolecular, baseada em longas cadeias hidrocarbonadas. Ao serem submetidas a testes de solubilidade em diferentes solventes, observamos que o xileno, um solvente apolar, a borracha sofre entumecimento, inchaço devido à absorção do solvente, sem ocorrer completa solubilização, pois as forças intramoleculares ainda mantêm a integridade da matriz polimérica. No etanol, solvente polar, a borracha permaneceu insolúvel, uma vez que a baixa polaridade do polímero impede interações eficazes com o meio. Na acetona, solvente polar, verificou-se uma soluoparcial, resultando a interação limitada entre os grupos funcionais da borracha e os dipolos presentes na acetona, permitindo um leve amolecimento. Teste de solubilidade do polietileno de alta densidade entre 3 solventes distintos, xileno, etanol e acetona. Sob aquecimento em banho-maria, o PAD é um polímero semicristalino com elevada organização estrutural e predominância de forças intermoleculares do tipo forças de dispersão de London, conferindo-lhe alta resistência química e baixa interação com solventes polares. No teste com etanol, um solvente polar prótico, o PAD manteve sua estrutura íntegra, sem sinais de estremecimento ou dissolução, indicando completa insolubilidade, devido à baixa afinidade ao polímero apolar e ao solvente polar. Na acetona, um solvente polar aprótico, o comportamento foi semelhante. Mesmo sob aquecimento, não houve alteração visível na morfologia do PAD, reforçando sua resistência química a compostos polares e sua insolubilidade neste meio. Teste de cheiro. Quando realizamos teste de cheiro em diferentes materiais plásticos, podemos perceber que cada um tem um odor característico devido à sua composição química. Primeiro, o polietileno de alta densidade e o polietileno de baixa densidade, que é o PAD e o PEBD, são compostos por hidrocarbonetos saturados, que ao se aquecerem liberam vapores com cheiro semelhante ao da parafina, o que faz com que o odor lembrasse a de uma vela. O PET, que é o polietileno terephtalato, por sua vez tem um cheiro doce. Isso ocorre porque o PET contém ésteres, ao serem aquecidos formam um composto com um aroma adocicado. O PVC, que é o policloreto de vinila, possui um cheiro mais irritante, pois se decompõe liberando ácido clorídrico,
um gás que causa irritação nas vias respiratórias. O poliestireno, que é o PS, apresenta um cheiro característico de gás, devido à presença de anéis aromáticos em sua estrutura, que liberam compostos voláteis semelhantes ao gás de cozinha. O estireno butadieno, o SBR, a borracha, tem um cheiro forte que pode ser causado pela presença de enxofre ou outros aditivos usados em sua fabricação. Esses componentes geram odores desagradáveis durante a sua decomposição. O etileno vinil acetato, que é o EVA, emite cheiros semelhantes ao do vinagre, pois ao se decompor, o acetato presente no material libera ácido acético e tem esse aroma característico, quando o vinagre. PEAD, polietileno de alta densidade. A decomposição do PEAD gera hidrocarbonetos voláteis, com cheiro semelhante à parafina ou vela queimada, pois sua estrutura química é composta apenas por cadeias de carbono e hidrogênio. PIDB, polietileno de baixa densidade. Como tem uma estrutura química semelhante ao PEAD, espera-se um cheiro parafínico. Pode produzir um pouco mais de fuligem, pois sua estrutura ramificada facilita a degradação térmica. PET, polietileno tereftalato. O PET contém grupos éster na cadeia polimérica, e sua decomposição gera ácido tereftálico e aldeídos voláteis, resultando em um cheiro doce e ligeiramente acre. PVC, policloreto de vinila. A decomposição térmica do PVC libera ácido clorídrico gasoso, gerando um cheiro picante e acre, semelhante ao cloro. Isso ocorre porque o aquecimento rompe as ligações de átomos de carbono e cloro, liberando gás clorídrico antes da combustão completa. PS, poliestireno. Como possui grupos aromáticos, anéis benzênicos, sua pirólise gera estireno monomérico e compostos aromáticos voláteis, resultando em um cheiro doce semelhante à manteiga rançosa. No teste de chama, o polietileno de alta densidade, ao ser exposto à chama, apresenta a coloração azul, amarelada, devido à sua natureza apolar. Sua combustão ocorre sem a produção de fuligem preta. O polímero goteja, pois sofre fusão antes de queima completa, característica típica de polímeros termoplásticos. O polietileno de baixa densidade exibe uma chama amarelada semelhante à do PAD, porém, devido à sua menor densidade e maior grau de ramificação, apresenta uma taxa de combustão ligeiramente mais rápida. O polietileno tereftalato queima com chama azulada, característica dos poliésteres. Sua estrutura aromática confere uma combustão mais completa, evitando o gotejamento. O policloreto de vinila produz chama amarelada e libera uma fumaça densa, irritante, devido à presença de cloro na estrutura polimérica, que dificulta a combustão e resulta na liberação de ácido clorídrico gasoso. O poliestireno apresenta chama amarela com alta emissão de fuligem, pois sua estrutura contém anéis aromáticos benzênicos que favorecem uma combustão incompleta e resultam na liberação de carbono particulado. O etileno vinil acetato apresenta chama amarelada e se funde antes da combustão completa. Durante a queima, libera ácido acético devido à decomposição térmica dos grupos acetato presentes na estrutura polimérica. A borracha queima com chama escura e gera grande quantidade de fumaça preta, devido à presença de carbono negro como carga, o que contribui para uma combustão incompleta com alta emissão de fuligem. No teste de cobre, o PVC produz chama verde intensa devido à liberação de HCl durante a pirólise. Os demais polímeros não apresentam coloração verde, pois não possuem cloro na estrutura.